Vamos lá, continuar. Então, sobre a aprendizagem, que é o item número 1 do artigo. O Pedro Demo, ele coloca que um dos problemas que impedem uma aprendizagem realmente significativa por parte do estudante é o fato de que o professor não tem autoria, né? Porque o professor ele acaba sendo apenas uma mão de obra, nem sempre qualificada dentro da escola, e aí ele é um executor. Então, ele executa uma apostila, ele executa um livro didático, mas ele não tem autoria, ele não cria, ele não propõe, ele não é criativo, né? E isso vai prejudicar a aprendizagem, porque ele não consegue incentivar as áreas no estudante que ele não tem desenvolvido em si mesmo. Então, como que ele vai formar um bom produtor de texto, um bom desenhista, um bom criador de uma maneira geral, se ele não tem essas características e muitas vezes não valoriza, né? Então, o professor ele não tem autoria, a professora não tem autoria, eles são meros operários dentro da sala de aula. E isso vai acabar também prejudicando a aprendizagem. E por isso que tem aquela ideia de que o mais importante na escola é a aula dada. Então, o professor ele vai preparar a sua aula com base naquilo que é ofertado para ele de material ele, né, e a escola, o sistema de uma maneira geral, acredita que quanto mais aula, melhor. E a cada dia aumenta essa repulsa pela aula mundo afora. Por quê? Porque a maneira como a aula está elaborada, ela não atinge significativamente os alunos e as alunas, ela não faz sentido, né? A gente percebe que lá na educação infantil eles têm um amor pela escola, por quê? Porque é instigante, eles querem aprender, eles querem encontrar respostas, eles têm muitas questões. E com o passar do tempo, a escola vai formatando esses alunos, essas alunas, de uma tal maneira que a criatividade vai morrendo, e aí também vai morrendo o interesse, porque é só uma educação bancária, né? Não estimula, não desenvolve esse desejo de aprender. E aí a gente vai ter esse constante embate, então, entre quantidade e qualidade, porque não é quanto mais aula em quantidade que vai melhorar o ensino. A qualidade só vai realmente melhorar quando melhorar a qualidade da formação do professor. E não quando se aumenta o que é ruim, isso pode ficar pior. Então, não é porque você aumentou o que ele considera ruim, por exemplo, as aulas, da maneira como são elaboradas. Se você aumentar a quantidade delas, elas vão continuar sendo ruins. Não quer dizer que se você aumentou a quantidade, vai melhorar e impactar na qualidade. Se não pensar na estrutura, na base, a qualidade continuará ruim. E aí, professor que não estuda não tem aula para dar. Ele tem aula para fazer, para executar, né? Mas ele não tem um diálogo. Por exemplo, para ter essa conversa aqui com vocês, eu li o texto, eu assisti vários vídeos, eu fui buscar em outras fontes, enfim, a gente tem que tentar construir além daquilo que está dado. Então, assim, a gente tem esse texto que a gente está seguindo, que a gente está discutindo, mas se nós não pesquisarmos, não formos além, não buscarmos, né, a gente vai apenas executar. Então, eu poderia estar só aqui lendo para vocês algo que vocês poderiam fazer tranquilamente sozinhos. Então, assim, qual que é o papel meu aqui? É mediar essa relação do texto com vocês, certo? Qual que é o papel do professor, da professora dentro da sala de aula, em qualquer contexto, desde a educação infantil até a faculdade, na pós-graduação? É fazer a mediação entre o objeto do conhecimento e a aprendizagem, para que ela realmente aconteça. E ele fala, professor que não estuda não tem como fazer isso, né? O professor que vai unicamente reproduzir, ele não vai criar nada. Então, assim, não tem aula para dar aquele que não estuda. E ele fala muito sobre essa questão de professor não ter um texto próprio, né? E aí
fiquei me perguntando assim, vocês escrevem? Como que é isso? Esse processo de escrita? Vocês veem a escrita como algo extremamente importante para a formação do professor, da professora, como algo imanente, né, à nossa profissão? Porque escrever é um ato de criação, né? É um ato de resistência, a gente diz. Escrever é um ato de resistência. No momento que a gente tem uma sociedade que se depara apenas com escritas em WhatsApp, né, de uma maneira geral, escrever é também um ato de resistência, mostrar que fala, não, eu continuo senhor, senhora de mim, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, e eu consigo externalizar isso. Então, é na hora que a gente escreve que a gente consegue organizar as coisas que a gente pensa. E quem não consegue fazer isso, né? Então, é necessário que vocês revejam essa relação que vocês têm também com a escrita, para que ela seja algo presente, constante na vida de vocês. Tem algo que eu considero importante também aqui no primeiro item, né, sobre aprendizagem, que o Pedro Demo ele faz uma análise sobre alguns dados do INEP, né? Do IDEB, desculpa. Do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele faz análise de alguns dados desde 1995 e ele percebe que não teve uma melhora tão significativa a partir do momento que começou a existir avaliações externas, porque o IDEB ele é medido, entre outras coisas, também pelo resultado das avaliações externas da Prova Brasil. E ele foi perceber que, apesar de existir, né, essa avaliação externa governamental, de uma maneira geral, ela não impactou muito na questão da aprendizagem. Então, e aí ele fala também sobre a questão de que os números mentem, de que os resultados são maquiados, então isso não esses números, esses dados não vão condizer com a realidade que existe lá na sala de aula. E, embora exista, sim, alguma movimentação positiva, né, a partir da Prova Brasil, dessa aplicação, de uma maneira geral, ela não traz grandes benefícios. E se a gente continuar fazendo da maneira como a gente está fazendo, nós não vamos colher outros resultados, porque se a gente reproduz ano a ano essa mesma situação, ano a ano a gente vai ter os mesmos resultados. Vai deixar de alcançar os objetivos que a gente estipula. E aí ele fecha esse primeiro item com uma frase assim bem forte, que ele fala: quando a gente se refere à nova geração, ela declara sarcasticamente que odeia a escola. De fato, quem gosta de aula é o professor. Então, olha aí, né? Chega um momento que as crianças, os jovens, eles não querem mais ir para a escola. Ou eles vão mais pela questão de interação social, porque pela questão do aprendizado, porque o aprendizado não acontece. E aí, esse item número 2 da avaliação, inovação educacional, eu achei extremamente interessante, como eu já falei, para a gente pensar até no momento que nós estamos vivendo. Então, nós estamos passando por um processo de adaptação até das nossas aulas, né, por conta da pandemia, de não podermos nos encontrar fisicamente. E aí a gente tem que usar, então, os ambientes virtuais de aprendizagem, que é esse, né? Tem algumas instituições que têm plataformas de interação justamente para o ensino, para a pesquisa. E então o Pedro Demer vai criticar o que ele fala sobre o ensino à distância. Ele fala, não existe ensino à distância, o ensino é presencial, acontece na presença.
Mas ele não está querendo se referir à questão da presença física, né? Não é necessário necessariamente uma presença física, mas é necessário uma presença no interesse. Então, não vai existir aprendizagem se não existir um interesse para que ela aconteça, né? E aí ele vai elencar diversos fatores que vão ajudar nesse diagnóstico de como está a avaliação, a situação da escola, e nessa possibilidade de inovar educacionalmente. Então, a avaliação, segundo ele, é um instrumento indispensável para garantir o direito de aprender bem. Por quê? A avaliação, ela não vai fazer o aluno aprender, mas ela vai fazer uma análise da situação que está acontecendo entre o professor e o aluno dentro da escola, para que então o professor possa, a partir de um diagnóstico da situação, fazer reparos, organizar as suas propostas e metodologias a fim de que o aluno realmente aprenda, né? E aí ele dá um exemplo da Finlândia, que entendeu que as avaliações externas elas não devem servir para excluir, para reprovar, para marginalizar e para estigmatizar os alunos, né? E também nós não devemos demonizar a avaliação, descartando qualquer preocupação avaliativa. Por quê? Porque a avaliação é um processo, né? Se a educação é um processo, se a aprendizagem é um processo, a avaliação também deve ser um processo. Então, a gente não pode tratar a avaliação como se fosse uma coisa horrível, péssima, né? Não, a avaliação não é algo ruim. Se ela for bem utilizada, ela vai auxiliar o estudante para que ele possa aprender bem. Então, a avaliação processual, ela tem que ser dinâmica, no mesmo processo de aprendizagem. Então, se eu tenho uma aprendizagem dinâmica, a minha avaliação processual também vai ser dinâmica. Agora, se eu tenho uma proposta de ensino que é extremamente bancária, né, tradicional, como que eu vou conseguir conciliar com uma avaliação processual e dinâmica, né? Então, para que eu tenha uma avaliação processual dinâmica, eu preciso também ter um ensino processual e dinâmico. E para que isso aconteça, a gente tem que rever a função docente, porque a gente precisa colocar os alunos no centro do processo. Porque na aula, quem é o centro do processo acaba sendo o professor. Lógico que é importante, né, o professor ter domínio de alguns conteúdos. Os conteúdos são importantes nesse momento, mas os alunos, eles têm que agirem como pesquisadores. Então, a base do ensino tem que ser a aprendizagem, como ele fala, né? Não é unicamente a aula, mas a própria aprendizagem. E não vai ser possível a gente mudar esse sistema de aprendizagem dos alunos se nós não mudarmos o sistema de aprendizagem dos professores. E ele vai citando alguns exemplos, por exemplo, a questão da inovação educacional com a proposta dos laboratórios de enfermagem. Então, alguns anos atrás, em algumas escolas, em algumas escolas e algumas instituições foi criado um laboratório de informática, às vezes gigantes, super equipados para os alunos. Porém, os professores não sabiam usar esses laboratórios e eles foram ficando lá, né? Então, não adianta nada ter ambientes virtuais de aprendizado se o professor não sabe utilizar isso. Mas os ambientes virtuais de aprendizado devem contar com uma inovação educacional, ou seja, os pedagogos devem estar preparados e ser preparados para poderem atuar também em ambientes virtuais de aprendizado. Nós, pedagogos, precisamos alinhar nossas práticas pedagógicas com as tecnologias, porque a gente precisa usar isso a nosso favor. E esse momento, embora tenha sido, lógico que assim, não vou falar que foi bom o que aconteceu, porque não é bom em nada, né? A gente não é que seja bom, mas esse momento acabou favorecendo nós, pedagogos, a buscarmos esses recursos nos ambientes virtuais de aprendizado para poder continuar o processo de aprendizagem. E é isso que é interessante, porque
Eu sei, a gente gosta, né, de estar junto, de poder conversar. Quando nós estamos na aula, a troca é simultânea, né? Eu falo, vocês falam, as questões acontecem. E aqui nesse ambiente é totalmente diferente. E eu estou sentindo muita falta também de ter de vocês como interlocutores, porque com pouquíssimos e raros momentos vocês me mandam questões, me fazem questionamentos. Eu sei que também é muito diferente para vocês a maneira como tudo está acontecendo, mas enfim, eu também sinto falta dessa interação, de estar junto, né, de pensar junto, de trocar. Porém, a situação hoje exige de nós que a gente se aproprie desses ambientes virtuais de aprendizado para que a aprendizagem aconteça. Então, a aprendizagem, o desenvolvimento, ele não tem que acontecer única e exclusivamente dentro da sala de aula. É importante o formato que a gente tem de sala de aula pela questão da troca. Porém, se a gente conseguir utilizar esses recursos da melhor maneira possível, o aprendizado ele vai continuar acontecendo, né? E ele deve continuar acontecendo, porque a aprendizagem ela não tem que se restringir à aula, né? Como ele tem falado, a questão não é a aula. O maior número de aulas não garante maior aprendizagem. Então, assim, tenham em mente que vocês podem continuar sim se desenvolvendo agora, podem continuar aprendendo mesmo nesses formatos totalmente diferentes de aula que nós estamos tendo, né? Porque a questão principal não é a aula. Existe um conteúdo, existe um conhecimento, vocês e nós, professores, somos os mediadores dessa relação. E essa relação e essa mediação, ela não necessariamente precisa acontecer em locos, né? No lugar físico, específico, com todo mundo na mesma hora, todo mundo no mesmo local. É importante haver? É importante, a gente espera retomar isso em breve. Porém, o fato de que desses encontros presenciais não estejam acontecendo, não quer dizer que a aprendizagem também não vai acontecer. Outra questão que ele fala sobre a inovação educacional. Para os alunos e alunas aprenderem com o computador e internet, precisa que o professor e a professora resolvam essa charada. O que ele quer dizer com isso? Que os alunos, as alunas não vão aprender com o computador e com a internet se nós, professores e professores, não conseguirmos propor maneiras de que isso aconteça. Então, o computador e a internet são um recurso maravilhoso, mas a gente precisa saber utilizar, né? A inovação educacional significa, acima de tudo, ultrapassar nossos sistemas de ensino, levá-los a se tornar sistemas de aprendizagem, que é isso que eu estou falando até agora para vocês nesse item, né? Sobre a importância de que não tenhamos sistemas de ensino, mas sistemas de aprendizagem. Aí ele dá exemplo de Singapura, né, que até alguns anos atrás era um país quase desconhecido, mas que conseguiu inovar muito na educação e por isso se destaca nos seus resultados educacionais. Então, os profissionais da aprendizagem, o professor e a professora que aprende, esses sim vão ser profissionais da aprendizagem, porque para que possa ser um bom professor, uma boa professora, tem que se manter nesse processo de aprendizagem, não só se colocar na posição de que está ensinando, mas na posição de quem está aprendendo também. E ele fala sobre a importância, né, de pensar na valorização profissional. Como assim valorizar a profissional? Precisa sim ter um pagamento adequado para esse professor. Então, o professor precisa ser valorizado em todas as situações, né? O professor ele precisa ter condições adequadas de trabalho, ele precisa ter um salário que demonstre que ele está sendo valorizado, para que ele possa, então, investir em si mesmo. Isso não quer dizer que, enquanto eu não receber dinheiro, eu não vou fazer. Ou que
o dinheiro, né, um salário mais alto iria resolver todos os problemas da educação. Não, ele fala, não, não é essa questão, mas precisa sim haver essa valorização maior do profissional da educação, até para que ele entenda qual que é o papel dele enquanto intelectual, né? Enquanto professor autor, de ter materiais autorais, certo? Aí eu vou ler um trechinho aqui que eu achei muito interessante. Ele fala: a mudança mais profunda, pois, está no professor, que precisa rever radicalmente sua função docente, colocando os alunos no centro de suas atenções e cuidando de um por um, para evitar possíveis fracassos, à medida que, avaliando pessoalmente, já nas primeiras semanas do ano, vai tendo uma ideia clara das condições de cada aluno e do ano pela frente, para calibrar intervenções promissoras. Então, o professor precisa conhecer seus alunos e ter intervenções que vão fazer com que eles realmente aprendam. Só um minutinho que eu estou dando uma olhada se faltou alguma coisa aqui importante nessas páginas. Olha, e só para fechar então esse item sobre a questão da avaliação e da inovação. Ele fala assim, nas últimas linhas. Enquanto o professor pertencer a uma profissão excluída, reles, marginal, não se pode pretender que ele seja o arauto da transformação social, como reza o discurso sonso de várias pedagogias, inclusive as críticas. Basta olhar para a cara da maioria de nossos professores, sobretudo nos interiores. Está escrito garrafalmente nelas que educação não vale nada, que sequer foi capaz de fazer deles profissionais decentes. Olha como é forte que ele fala, né? Lembra que eu falei que ele coloca assim o dedo na ferida. Então, assim, nós falamos tanto de que a educação é o agente transformador da sociedade, e ele fala, olha, enquanto os professores não tiverem uma posição mais privilegiada dentro da escola, a gente nunca vai conseguir transformar a sociedade. Até porque ele fala, olha, isso eu achei bem forte, né? Basta olhar para a cara da maioria de nossos professores, sobretudo nos interiores. Está escrito garrafalmente nelas que educação não vale nada, que sequer for capaz de fazer deles profissionais decentes. Ou seja, os próprios professores não acreditam na educação, né? Os próprios professores são meros operários dentro da escola, estão na linha de produção da massa que vai trabalhar depois. Então, como que a gente vai esperar que eles transformem a sociedade, que a maneira como eles veem a educação é uma maneira totalmente desacreditada. Então, é preciso rever, repensar isso, mexer nas bases, né, de transformação. E como que mexe na base? Pela política. Lembra que eu falei lá no começo do outro vídeo, essa questão de como a política vai interferir na nossa educação? E o último item, então, ele fala os desafios da teoria e da prática. Então, como que a gente pode tentar vencer esses desafios, né? O que pode ser feito politicamente para que a gente consiga ter uma educação que realmente rompa com esse modelo de que a única coisa importante é a aula, de que a avaliação ela apenas atribui notas e valores. Então, como a gente pode desafiar
a teoria e implantar uma outra prática. E aí ele coloca, então, a educação continuará sendo prioridade eterna, nada além disso, se não houver reflexão sobre a formação docente. Então, se não houver uma reflexão sistemática sobre a maneira como nós, professores, estamos sendo formados, a educação vai continuar sendo prioridade nos discursos dos políticos, em qualquer pessoa que você falar o que é importante para mudar o mundo, o que é importante para mudar o país, a educação. Então, no discurso, todo mundo sabe que tem que ser prioridade, né? Mas ela nunca é de fato. Tanto que quando tem algum problema na sociedade e precisa rever as verbas, os investimentos, um dos primeiros setores que é prejudicado é a educação, né? Porque é como se não fosse algo primordial, então não precisa de qualidade. Formadores mal formados não vencerão combates e guerras. Então, assim, se a base é ruim, se a formação é ruim, não adianta achar que esses profissionais vão chegar lá na escola e vão transformar a escola, porque eles não conseguiram romper. E aí ele faz até uma crítica, né, aos cursos de formatura que não valorizam essa questão da pesquisa, porque é extremamente importante para um pedagogo ser pesquisador. Nós somos a base do ensino, pedagogia é a base do ensino, né? Porque nós vamos ter outros professores de outras áreas, mas qual que é o profissional que atua em todas as áreas da educação? É o pedagogo. Então, o pedagogo ele tem que ter uma base de formação muito forte. Então, professores e professoras devem ser profissionais da pesquisa. Já falamos sobre isso. E a importância da formação continuada. E aí ele fala o seguinte, formação continuada não é assim, olha, me formei, tem uma base bem fraca, vamos utilizar essa palavra, acho que vocês entendem o que eu quero dizer. E aí, uma vez por ano, tem a semana pedagógica, e aí então vai lá um monte de gente, cada dia um, e fala. Esses encontros, eles têm pesquisa mostrando que, na prática, esses encontros, eles refletem pouquíssimo, né? E que não afetam os resultados de maneira qualitativa. E aí falo também que tem muitas formações, muitos momentos, vocês vão ter isso também quando vocês estiverem atuando, né? Que essas formações, ele utiliza até esse termo, que é mais um piquenique solto, né? De vai quem quer, fica quem quer, conversa, revê amigo, chora mágoa, mas na hora de vamos ver, que é o aprendizado para melhorar a prática, isso não acontece, né? Então, Pedro Demo elenca algumas iniciativas cruciais para mudar o cenário da educação. Então, a primeira é o quê? Que ele fala que é assim, bem polêmico, eu acho que talvez seja um assunto que mereça até ser aprofundado. Ele menciona o fato de que é impreterivelmente necessário alfabetizar as crianças no primeiro ano. Hoje a gente tem um primeiro ciclo, que é do primeiro ao terceiro ano. E ele fala por que as crianças elas podem ser alfabetizadas até o terceiro ano, o que faz com que o estudante pobre patine 3 anos na alfabetização. O filho do rico, ele fala, né? E é algo realmente que a gente pode pensar, o filho do rico não vai se alfabetizar em 3 anos, se alfabetiza em 1 ano. Por que as nossas crianças não se alfabetizam em 1 ano? Lógico, a gente sabe que existem vários outros fatores. Porém, é necessário, imprescindível, que eles se alfabetizem em 1 ano. Por quê? A partir do 2º ano, com as crianças alfabetizadas, vão ser outras habilidades que serão requeridas delas. E aí ele fala que muitas vezes aquelas crianças que têm dificuldade e elas passam por esses 3 anos, às vezes elas até não conseguem ser alfabetizadas nunca mais.
porque demora muito nesse processo. Outro item que é importante para mudar o cenário da educação, a questão do fluxo escolar, né? Entortado pela progressão automática. Eu trouxe uma imagem, tá vendo? Está escrito progressão de maneira errada. Então, como que isso poderia ser melhorado? Com a aprendizagem das crianças, né, lá no primeiro ano. E essa questão da progressão faz com que as crianças vão de um ano para o outro sem aprenderem nada. Então, o problema não é as crianças poderem transitar para as outras séries. O problema é que elas continuam, muitas delas, analfabetas, sem condição alguma de poderem aprender, sem instrumentos para aprender. Elas não sabem ler, elas não sabem contar, elas não sabem interpretar. Então, elas vão, às vezes, até passando de uma série para outra, porém, elas não sabem nada, né? Isso é um problema muito grande, porque como que vai melhorar a questão da qualidade educacional se a gente tem um sistema que garante que essas crianças, ao invés de elas terem a assistência que elas precisam, elas só simplesmente podem ir passando pela escola, até para poder sair mais rápido, né? Se a gente pensar nas políticas públicas, compensa muito mais que essa criança passe rápido pela escola e saia, para dar menos gasto, do que investir para que ela fique um tempo maior na escola, que tenha outros profissionais que possam auxiliá-la para que ela se alfabetize, para que ela evolua, para que ela aprenda. Item C. A questão da autoria que nós falamos já, né? Então, a professora precisa ser autor daquilo que ele está fazendo, da sua própria vida educacional. O Pedro Demo enfatiza também que é muito importante mudar a maneira como o trabalho curricular acontece, e aí ele cita essa questão das pedagogias da problematização e da avaliação processual, com destaque para a produção discente. É preciso que a gente crie uma imagem positiva da escola pública, que hoje tem uma imagem muito ruim ao redor da escola pública, porque ela não funciona, né? Então, muitas vezes os filhos dos próprios funcionários da escola não estudam na escola porque não confiam na escola, sabem como que ela funciona e não é a escola que desejam para os seus próprios filhos. Então, a gente precisa de uma pedagogia que consiga realmente refletir sobre isso e fazer propostas que viabilizem uma educação de qualidade. Letra E. O direito de aprender. Garantir o direito de aprender de cada aluno. E agora a gente tem a BNCC, né, que traz os direitos de aprendizagem. Então, a escola precisa garantir esse direito, né? Por isso que mudou até antes, a gente falava em expectativas de aprendizagem. Não sei se vocês chegaram a estudar algo sobre isso. Nós falamos em expectativas de aprendizagem até alguns anos atrás. Qual que é? Mas é só uma mudança de termo? Não é só uma mudança de termo, porque na expectativa você espera que ele possa aprender. Mas tudo bem se ele não aprender, né? É só uma expectativa de que algo aconteça. Mas se não acontecer, tudo bem, né? Agora, quando a gente fala em direito, fala, não, isso é direito, ele precisa daquilo. Não é só uma expectativa de que possa ou não acontecer. Um direito precisa ser garantido, né? Nós temos que garantir o direito. Então, o estudante, ele tem direito de aprender. E é o que a BNCC traz. Ela traz direitos de aprendizagem, ou seja, todo mundo tem que ter os seus direitos atendidos.
O F fala sobre a questão da inclusão digital de todas as pessoas, começando pelo próprio professor, né? E a inclusão digital não é unicamente ter o computador, mas saber usá-lo, saber utilizar os recursos, criar ambientes virtuais de aprendizagem para que exista essa interação do professor e do aluno, mesmo que não necessariamente nos mesmos espaços físicos. E a situação que a gente está vivendo hoje escancarou essa dificuldade que nós professores temos com as tecnologias, porque apesar de existir muitos recursos que nós estamos começando a usar, né, com exceção de algumas pessoas que realmente já utilizavam, existem muitos recursos que auxiliam nesse processo de aprendizagem, nessa interação, nessa possibilidade de diálogo. Mas nós só estamos nos dando conta e nos apropriando dele agora porque estamos vivendo uma situação totalmente atípica. E provavelmente, se nós estivéssemos ainda na sala de aula convencional, com os nossos encontros presenciais, nós não estaríamos aprendendo a usar tantos desses recursos que a gente tem usado nos últimos meses. Então, o olhar do educador, ele fala, estratégico, sem se entregar a determinismos tecnológicos, mas também sem resistências tolas. É preciso que ele saiba definir o que cabe e o que não cabe em termos de avaliação de ambientes virtuais de aprendizagem. Seu signo é um só, oportunidade de aprender bem. Então, o acesso, né, essa inclusão digital, ela é mais um leque, mais uma possibilidade para que se aprenda. Letra G, os dirigentes. E aí ele fala sobre essa questão de cuidar dos dirigentes, de ter um programa de desenvolvimento para eles. Por quê? E aí é outro item que ele toca, assim, que eu achei também que é bem ousado, né? Ele fala que o dirigente, ele acaba não fazendo muita coisa. Se a gente pensa numa educação que é absurdamente tradicional. Ele fala, cuidar dos dirigentes, cuja função não é gerencial. Então, não é um gerente. O dirigente não é um gerente. Primeiro vem a aprendizagem de seus estudantes, que ele precisa monitorar de perto. E ir buscando o faltante em casa. Então, o diretor, ele cuida do estudante. Porém, ele precisa cuidar também do seu professor, da sua professora, né? E aí ele coloca algo que eu achei muito interessante, que não existe gestão democrática na educação. Por quê? Uma gestão democrática, ela só vai funcionar quando a gente tiver uma escola realmente democrática e que propague o ensino de qualidade. Então, enquanto a educação não for democrática, a gente não tem uma escola democrática no sentido de qualidade para todos, a gestão não vai ser democrática, porque só vai estar executando aquilo que vem já pronto de outras instâncias. E é isso aí, essa questão, eu acho que pode deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês e é interessante para que vocês possam pensar sobre ela. A H é justamente... Gente, desculpa, já é mais de meia-noite, eu não estou conseguindo mais, não bocejar. A reestruturação da carreira docente. É aquilo que nós já viemos falando, né? Da profissão do professor, da necessidade de inovar, de aprender a lidar com as tecnologias, de rever o seu próprio trabalho, de ter outras oportunidades, de ter uma outra base do emprego, até na questão financeira, né? De ter mais recursos na escola. Então, precisa reestruturar a carreira docente. E o último item, que é a letra I, ele elenca vários, o PDD elenca vários itens. Então, falta de professores e professoras de algumas disciplinas. É necessário transformar a aprendizagem docente. Reagir a uma proposta de educação pobre para os pobres. Então, não adianta a gente querer mudar a sociedade com esse modelo de educação pobre para pobre que a gente tem.
A autonomia educacional das prefeituras, que de uma maneira geral elas não têm, né, com poucas exceções. Incentivar pesquisa e produção acadêmica sobre as avaliações oficiais, promovendo alternativas de avaliação processual. Então, tudo isso para quê? Né? Todos esses itens, para quê? Para que a gente possa mudar o cenário da educação. E as iniciativas cruciais para mudar o cenário da educação, como eu já falei, passa por uma avaliação qualitativa. Que nem a gente tem o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que ele é medido a partir de vários fatores. Porém, se não existir uma devolução desse índice, fazendo a escola rever a maneira como que ela está organizada, a maneira como seus profissionais atuam, não vai adiantar nada, a avaliação não vai servir para nada, né? Como ele fala, ela só serve se ela tiver, se ela for um instrumento para estimular a aprendizagem, instrumento a favor do aluno. Então, para concluir, sinceramente, não consigo mudar o sistema. Ele me engole antes. Mudo. Porém, os professores que comigo trabalham, em especial os grupos básicos, eles, tornando-se autores, começam a voar por si, buscando oportunidade de desenvolvimento e tomam rumo. Então, ele se coloca numa posição, olha, eu não vou mudar a educação, a base, o sistema. Eu não vou mudar o sistema de uma maneira geral, né? Em que sentido que você está falando isso? Eu não vou criar uma lei com tanta força, por exemplo, nem é político, estou dando uma hipótese, e que vai mudar toda a base da educação. O que eu posso fazer? É fazer com que os professores que tenham contato comigo consigam pensar, comecem a voar por si só, criem oportunidades de se desenvolver, e aí eles vão fazer o quê? Levar outras pessoas junto com eles. E aquele trabalho de formiguinha, né? De que os grupos vão se mudando e vão se ampliando, para que a gente possa ter realmente uma mudança da sociedade. E um dos itens muito importantes é incentivar a pesquisa e a produção acadêmica em torno das avaliações oficiais. Elas melhoram quando questionadas, promovendo alternativas como avaliações processuais. Então, olha aí a avaliação aparecendo de novo. Então, tem que incentivar a pesquisa sobre a questão da avaliação, para que ela possa ser, então, tratada como uma avaliação processual, né? O ensino é processual, a aprendizagem é processual, a avaliação também tem que ser processual. Então, o professor tem que ser autor, né? Produzir escrita, desenho, arte gráfica, imagem, sons, tem que ter autoria discente. Esse é outro item que ele continua batendo na tecla, né? Sobre avaliação, ele ainda fala: não acredito em avaliações qualitativas que se bastam com discursos e declamações. A avaliação qualitativa é muito mais difícil, exigente, arriscada, embora muito mais compatível com a intensidade da dinâmica da aprendizagem que estamos buscando. Por fim, eu trouxe essa frase aí, é da última página, lá na página 22. Ele fala um pouco sobre o que as pessoas às vezes acusam ele. Ah, você é comunista, ou você é centro da direita, você isso, você aquilo. E ele fala, ó, nada é mais decisivo para combater o neoliberalismo que uma população que sabe pensar. Uma população que sabe pensar, ela vai combater o neoliberalismo. Ah, o que é neoliberalismo? Gente, procurem, se informem. Neoliberalismo é essa política que a gente tem hoje de que intervenção mínima do Estado, né? Então, saúde é particular, todas as coisas são particulares, o ensino é particular,
Então, o Estado ele vai saindo de cena e deixando as indústrias e as empresas comandarem tudo. E aí tem essa imagem aí que eu não encontrei o autor, mas é uma imagem assim, muito emblemática, né? O que significa? Vou fazer uma leitura rápida, mas eu quero que vocês façam essa leitura também, assim, se apliquem nisso. Então, olha, a gente tem a justiça cega, né? Uma representação, um homem que representa essa justiça cega, caminhando junto com os elementos da modernidade. E aí, uma exploração em demasia dos animais, né? Da natureza, uma contaminação do solo, uma contaminação do ar, uma autodestruição. Então, a gente está vivendo um momento de se autodestruir, porque a gente está produzindo coisas mais do que são necessárias e destruindo a natureza por conta disso, né? Aí tem aí um símbolozinho aí dos Estados Unidos, que encabeça essa fila por conta, não só eles, mas eles representam muito esse modelo de sociedade extremamente neoliberal, extremamente capitalizada, extremamente capitalista. Então, há uma educação que se queira de qualidade, ela vai fazer pensar. E uma população que pensa vai combater o neoliberalismo. Por quê? Porque o neoliberalismo, ele é uma situação na qual existem exploradores e explorados da pior maneira possível, né? Da maneira mais desigual e mais desumana possível, que é o que a gente tem acompanhado dia a dia. E não é isso que a gente quer para a sociedade, porque a educação, qual que é o modelo? E aí volta na questão da política. Qual que é o modelo de sociedade que a gente está lutando? Por qual modelo de sociedade, né? Por um modelo de sociedade onde haja exploradores e explorados, onde todos possam viver plenamente as suas capacidades, as suas liberdades e se posicionarem, ter escolha e ter qualidade de vida, né? Então, a educação ela vai servir para qual dessas sociedades? Uma sociedade que apenas reproduz, né? Então, vai ser um aparelho ideológico do Estado, vai reproduzir a maneira como as coisas acontecem fora, ou ela vai ser, como o Pedro Demo fala, né? Uma mudança que vai acontecendo assim, grupo a grupo, mas que a longo prazo possa fazer diferença, tá? Então é isso, gente. Eu sei que ficou um pouco extenso aí os vídeos, porém, como eu disse, o texto do Pedro Demo é um pouco mais denso, ele tem alguns outros elementos que a gente precisava discutir. Por favor, interajam comigo, mandem questões, comentem, tá? Para que a gente possa enriquecer. Eu estou tentando fazer essa mediação, mas eu preciso de um feedback de vocês para saber se está tudo bem, se estão entendendo, até para que eu possa mudar alguma coisa se for necessário, tá bom? Obrigada, até mais.